Hello everyone and welcome to Prime English PA. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje daremos continuidade aos nossos estudos do Past Simple. Na aula passada, nós tivemos uma aula introdutória ao Past Simple, expliquei um pouquinho da estrutura de verbos regulares e irregulares. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a conjugação, como que funciona as formas afirmativa, negativa e interrogativa com o Past Simple, como falamos no passado, usando todas essas formas, ok? E no finalzinho também tem um quiz para vocês, uma prática ali, um exercício bem bacana para vocês praticarem, fazerem comigo, ok? Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, compartilhe com seus amigos, fale com todos da experiência que vocês estão tendo aqui no Prime English PA, ok? Deixe o seu like e ative as notificações. Produção, solta a vinheta. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos dar início à nossa segunda parte da aula sobre Past Simple. Caso você tenha perdido a primeira parte, clique no link acima, ok? Exatamente para que você entenda a estrutura, para que nós usamos, para que serve o Past Simple. Mas aqui, de forma resumida, eu vou falar um pouquinho para vocês também, certo? Bom, sabemos que o Past Simple é uma ação que acontece em algum momento passado. Então, aqui eu tenho a minha timeline, tá? E aqui nosso momento presente, agora, e daqui para trás. Tudo isso é passado, ok? E essa ação, ela vai acontecer em algum ponto. Eu coloquei aqui, por exemplo, mas poderia ser aqui, 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 aqui mais próximo do momento presente, né? Mas, Ed, como é que eu sei, né, em que ponto acontece? Exatamente por isso nós precisamos de algo chamado time expressions. São as expressões de tempo que eu uso no past simple. Então, nós vamos falar sobre o last, que pode ser last night, a noite passada, ontem à noite, last year, ano passado, last week, né, que é semana passada. Nós temos o ago, que é um outro advérbio de tempo, também poderia colocar dessa forma. Few minutes ago, que é alguns minutos atrás. An hour ago, há uma hora atrás. Então, depende muito. É por isso que nós usamos, né, na maioria das vezes, nós usamos essas time expressions no passado, exatamente para falar quando essa ação aconteceu. Tá legal? O que mais? Bom, vamos lá. Então, aqui nós vamos falar sobre a forma afirmativa. Aqui no presente eu peguei o verbo go para exemplificar. É um verbo irregular, porque no passado muda toda a sua estrutura. Tá vendo? Então, o passado do go é went. Ed, então se eu falo eu vou, I go. Eu fui, I went. Tá? E tem uma coisa que eu vou já mencionar que eu acho muito interessante. Eu vou usar a forma passada para todo mundo da mesma forma, sem exceção, diferentemente do que acontece no presente. Porque quando eu falo, quando eu uso go no presente, eu tenho que tomar cuidado com he, she, it, porque eu tenho que modificar o verbo. Lembra? Se vocês não viram aula de present simple, tá lá também, podem dar uma olhada. Eu falo I go, you go, mas quando vem o he, she, it, eu não falo he go, eu falo he goes, she goes. E aqui, no passado, é mais fácil falar porque é a mesma coisa, a mesma conjugação para todo mundo. Então, I went, you went, he, she, it went, we, you, they went. Tá legal? Exemplo pra gente, olha só que legal. I went to school this morning. Olha quem tá aqui, time expression. Então, talvez seja um pouquinho mais próximo do momento presente aqui, mas ainda assim passado. Tá vendo? I went to school this morning. I went to school this morning. Eu fui para a escola essa manhã, hoje de manhã, tá? She went to the bank an hour ago to pay her electricity bill. She went to the bank an hour ago to pay her electricity bill. Então eu falo o quê? Que ela foi ao banco. Olha só que legal quem tá aqui, ó. An hour ago. Muito interessante quando usamos o past simple, porque o nosso foco não é exatamente a ação em si, mas também o tempo. Meu foco é o tempo, quando que aquela ação aconteceu. Né? She went to the bank an hour ago, há uma hora atrás, to pay her electricity bill. Aqui é para pagar a conta de luz dela. Olha só que interessante. Electricity bill. To pay her phone bill, a conta de telefone. Her gas bill, a conta de gás, né? E é muito interessante. She went to the bank an hour ago to pay, para pagar.
Esse para pagar, para fazer, eu fui a algum lugar para fazer algo, é só você colocar o verbo na forma infinitiva, full infinitive, né? Infinitive form. Vai ficar o to mais o verbo ali, ó, to pay, ok? Mais exemplo? Vamos lá. They went to the stadium last night to watch the game. Ó, mais uma vez, ó, eles foram para o estádio quando? Ontem à noite. Edgar, mas ontem não é yesterday? Sim, yes it is. Yes it is. Contudo, você pode falar yesterday morning, então ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem à tarde, yesterday evening, ontem à noite, mas esse comecinho de noite, sabe? E aqui, last night, não vou falar yesterday night, sim? Last night, ok? Moving on. Letícia went to the supermarket to buy some cold cuts. Olha só, quer dizer que a Letícia foi ao supermercado para comprar alguns frios, fatiados lá, né? Algumas fatias de mozzarella, algumas fatias de peito de peru, algumas fatias de mortadela. Então, os nomes que nós damos para esses frios aí chama-se cold cuts, ok? Cold cuts. E aí, mais uma vez, ela foi ao supermercado para fazer o quê, ó? To buy, para comprar, to buy some cold cuts. Foram ao estádio para quê? To watch the game, alright? Então, usa a forma infinitiva, tá legal? Então, é assim que funciona a forma afirmativa do past simple. E aí é importante saber o passado dos verbos. E é uma coisa que vocês vão aprender aqui com a gente nas aulas futuras aí, ok? Vamos ver então agora como é que fica a parte negativa, a forma negativa do past simple. Aqui mais uma vez tem a nossa timeline. Vamos falar da forma negativa. Peguei o verbo go como exemplo ainda, vai ser o verbo que nós vamos usar aqui. E no passado, nós usamos o auxiliar, tá? Isso aqui é muito interessante, galera. Aqui eu acho que é um ponto crucial para se falar, porque que essa aula tem esse nome aqui, assim como também no Present Simple. Tinha lá Present Simple e só o verbo to be. Aí depois eu coloquei Present Simple with other verbs. Depois foi Past Simple. Tem uma aula do verbo be no passado, né? E aqui agora Past Simple with other verbs. Mas, Ed, por que tem essa questão assim, ou esse destaque do verb be? Porque o verb be, na forma negativa, a conjugação dele é diferente, né? Na forma negativa e interrogativa, o verb be ele não precisa de auxiliar, tá? Aqui, por exemplo, olha só, didn't go. O que é o didn't? É uma junção do did mais o not, tá? Então, eu não fui, I didn't go. E diga ali para falar, eu não estava, olha o verbo to be aí, ó. Eu não vou falar I didn't be, não faz sentido, é I wasn't. Olha só, o was, que é passado, né? Mas o not, I wasn't. They weren't. É por isso que o verb be tem esse destaque para ele, né? É por isso que todo mundo cansa às vezes de falar, o verbo to be, verbo to be. É exatamente por causa disso. Ele não se encaixa aqui. Ele faz a sua própria negativa e usa o próprio verb be para fazer a pergunta. Daqui a pouco eu vou falar de pergunta aqui na forma. Vamos para a parte interrogativa e vocês vão ver a diferença também, tá? Por isso que chama-se past simple with other verbs. Tá legal? Então, se você quer fazer pergunta, se você estava, se eles estavam e você está usando o did, não use mais porque está errado, tá? Você só vai usar o didn't, aqui o didn't, para os outros verbos, tá? E salvo algumas lições antes que nós também vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, eu tenho o didn't, que é uma junção do did mais o not. E vocês vão perceber que falar no passado, na forma negativa, ainda é mais fácil. Por quê? Olha só como é que está o verbo. Ele se apresenta da mesma forma presente aqui. Ed, por quê? Porque o didn't se encarrega de colocá-lo no passado. Ah, Ed, então se eu quiser falar, por exemplo, aqui, eu não fui, I didn't go. Eu fui, I didn't go. Dá uma olhadinha como é que é legal. Olha só que legal. I didn't go, you didn't go, he didn't go. É igual para todo mundo, da mesma forma. E o verbo eu não mexo, porque o didn't se encarrega de colocar no passado. Então, I didn't go, I didn't study. Todos os verbos que vocês colocarem aqui, não sendo o verbo modal exatamente, que eles funcionam como é a mesma regra como se fosse o verbo be, né? Mas vamos lá.
Os verbos que nós colocarmos aqui na frente do didn't, eles vão para o passado, tá? Então, I didn't sleep, eu não dormi. I didn't go, I didn't study, right? I didn't have breakfast, eu não tomei café da manhã, alright? Isso é muito bacana. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. My sister didn't go out with her friends because she had to study for her tests. My sister didn't go out with her friends because she had to study for her tests. Olha só que interessante. My sister didn't go. Na realidade, aqui tem o phrasal verb, é go out, tá? Que é sair, passear. E no caso aqui, a minha irmã ela não saiu com os amigos ou com as amigas dela, porque ela tinha. Olha só o passado do verbo have, é had, é um outro verbo irregular, né? She had to study for her tests. Tá bom? Ok? Então é dessa forma que funciona. Tem mais um exemplo, vamos lá. My brother and I. Aí deixa eu falar sobre isso aqui que é interessante. My brother and I. É muito comum ver alguns alunos falando my brother and me. My brother and me went to the park to run. O me, assim como o mim no português não conjuga verbo, o me também não vai conjugar, tá? Por quê? Porque ele é um pronome objeto. Diga, fala a minha língua. Eu quero dizer que ele é um pronome que ele vai aparecer depois do verbo. Ele aparece depois do verbo, porque quem está aqui na frente, no caso aqui, são os sujeitos, my brother and I. Nós vamos fazer uma ação. O pronome sujeito faz a ação e o pronome objeto recebe a ação. Então, o me recebe a ação do verbo. Quer ver um exemplo bem simplesinho? I like my family. And my family likes me. Olha só, na primeira frase eu faço a ação em si, né? Tudo bem que não é um verbo de ação, mas olha só. I like my family. I like é um feeling verb. I like my family. And my family likes me. Olha eu recebendo aqui, ó, né? Likes me. Alright? I work with my dad. Que eu trabalho com meu pai. Ok? My dad works with me. My dad helps me. Então eu recebo. Aí sim. Tá? Então é por isso que aqui nós falamos my brother and I. My brother and I went to the park to run. Então meu irmão e eu fomos para o parque para correr. But it didn't go well. It rained. Então aqui it didn't go well. It didn't work out. Quer dizer que não rolou. Não deu. Não funcionou. Por quê? It rained. Choveu. Ok? Olha aí, mais um verbo no passado, o verbo to rain, que rain não é só chuva, é também o verbo chover. Mas eu preciso usar com um pronome aqui, ó. It rained. Tá legal? Moving on. Ok, agora vamos para a parte interrogativa, fazer perguntas, ok? Então vamos lá. Mais prático também, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Ah, na negativa tem que usar o didn't, que é um auxiliar para negar, né? Para falar que você não fez alguma coisa no passado. E aqui eu preciso do did para fazer pergunta, tá? Ó, mais uma vez, por isso que o verb be, ele não entra aqui. Para fazer pergunta com o verb be, eu uso o próprio verb be, não uso did, né? Did you be? Não faz sentido. Eu vou perguntar para a pessoa: você estava na festa ontem? Were you at the party yesterday? Were you at the party yesterday? Então, tá vendo? Eu uso o próprio verbo to be. Were you at the party yesterday? E aqui eu vou perguntar assim: você foi para a festa? Did you go to the party yesterday? Olha só como é que é diferente, tá bom? Então vamos lá. Usamos o did. O did, Ed, mas eu sei que o did é o passado do verbo do, mas aqui não tem um papel de verbo, aqui ele tem um papel de auxiliar. E por ter esse papel de auxiliar, ele não tem tradução. Ele está aqui simplesmente representando a pergunta. Então, se alguém te faz já, começa, oh, did you? Opa, é uma pergunta. Ok? E aí você presta atenção no verbo que vai vir. É uma content word, of course, right? É uma palavra de conteúdo que vai te, né? Você vai entender o que a pessoa quer dizer ali, tá? Então, did you go, blá, 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 blá. Alright? Quero saber se você foi para algum lugar, tá? Percebam bem. Ed, então eu posso dizer que eu só vou mudar o meu verbo na forma afirmativa no passado? Sim. Por quê? Porque na negativa, deixa eu voltar aqui na forma negativa, não tem problema. Vamos lá, olha só. Didn't go. O didn't se encarrega de colocar o verbo no passado. Então eu não mexo no verbo. Ok?
Agora, lá na afirmativa, eu tenho que, olha lá, olha só, go, went. Aí eu preciso mexer no verbo. I went, eu fui. Eu não fui. I didn't go. Você foi? Did you go? Viu só? Did you go? Fica dessa forma. Então eu vou usar o did para fazer perguntas no passado, tá? E o mais legal, como eu falei, eu não mexo no verbo. E aí então eu vou usar o quê? O did para todo mundo, sem exceção, porque assim a gente voltar lá no presente, do ou does, né? E aqui não, aqui simplesmente did para todo mundo e olha só que legal, eu não mexo no verbo. Isso é muito bacana, por isso que eu acho que é muito mais prático falar no passado do que no presente. Tá legal? E aqui nós temos o exemplo. Did you go for a walk last night? Did you go for a walk last night? Olha só que interessante. Quero saber se você foi dar uma volta, foi dar uma caminhada ontem à noite. Did you go for a walk last night? Hey, did you like this class? Você gostou dessa aula? Did you like this class? Percebam que essa frase aqui é muito interessante porque ela não precisa, né, de uma time expression, porque vocês sabem que a minha pergunta é passado e não precisa. Hey, did you like this class? Você gostou dessa aula? Ok? Did you like this class? E aí você fala, yes, I did. No, I didn't. Ok? Espero que seja um yes, I did. Alright? Bem, então percebam que essa é a questão da conjugação. Tem practice agora? Sim! Temos uma pequena prática para vocês aqui, exatamente para ajudá-los nessa mecânica da conjugação. Tá? Se ficou alguma Ed, eu acho que eu preciso praticar um pouquinho, eu preciso rever a parte interrogativa, negativa. Volta, assista essa aula novamente. Isso vai ajudar você a consolidar, né, essas estruturas. E aqui, eu peguei 4 verbos aqui, tá? Eu vou fazer um com vocês e os outros vocês fazem. Então, se você estiver sozinho, você pode falar em voz alta, ou se você tiver alguém, depois que vocês praticarem juntos, vocês podem pegar um verbo, entrega para o outro e faça com que essa pessoa possa conjugar no passado, conjugá-lo no passado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo que eu escolhi foi o go. Ed, o que você quer que eu faça? Você vai fazer o seguinte, você vai conjugar o verbo na afirmativa, negativa e interrogativa, obviamente passado, tá? Então você tem que falar assim, ó, I went, I didn't go, did you go? E aí você vai aumentando um pouquinho a sua velocidade, cuidado com a pronúncia, tá? I went, I didn't go. Primeiro, perceba que aqui, na pronúncia, o T não é pronunciado, porque o que eu tenho aqui logo depois dele? Eu tenho um som de consoante. Senão fica dando soquinho, né? Fica I didn't go, I didn't go. Se você está falando I didn't go, tire esse T do T aí, tire esse T daí, tá? I didn't go, I didn't go. E aí a pergunta, did you go? Did you go? Did you go? Did you go? Não é did you go. Se você está falando de, não é de, é de. É um D bem limpinho. Did you go? Bem sequinho. Did you go? Tá? Próximo verbo. Work. Work ou work, se você preferir. Tá? Verbo regular. Não, temos um verbo irregular, an irregular verb, and here a regular verb. Cuidado com a pronúncia dos verbos regulares no passado. Tá? Por quê, Ed? O verbo work tem quantas sílabas? Ele tem só uma. Lembra quando perguntar para vocês de sílabas, até no Instagram, alguns stories do Instagram, eu sempre gosto de falar alguma coisa de pronúncia, né? Sigam-nos, podem seguir o Prime English BR lá no Instagram, por favor. O que acontece? O verbo work, pergunta, tem quantas sílabas? Se você falar para mim que tem uma sílaba, perfeito. Se você falar para mim que tem 2 sílabas, eu já sei que você está pronunciando o verbo errado. Por quê? Você provavelmente está falando isso aqui, ó, worky. E não é isso. É isso. Work, work, work. Ou se você preferir falar work, caso você tenha o American Standard, yeah? Work ou work, tá? E no passado mantém-se uma sílaba também. Você não vai falar, Ed, agora é passado, então agora a gente manda mais uma sílaba. Não, não manda, não acrescenta mais uma sílaba, tá? Worked, worked, tá? Primeiro, eu não pronuncio E, tá? Porque se você pronunciar e você está colocando uma sílaba, a pronúncia está errada.
worked, worked, tá? I worked, ou I worked, tá? Negativa, I didn't work. Pergunta, did you work? Perfeito. Então vamos lá. Próximo verbo. Agora vocês fazem aí, vamos lá. Bem rapidinho no passado. Afirmativo, negativo, interrogativo. Vocês vão fazer assim, ó. I went, I didn't go, did you go? I worked, I didn't work, did you work? E aqui, Ed, mas eu não sei o passado do sleep. É slept? Não, é slept, porque é um verbo irregular, tá? I slept. Negativa, I didn't sleep. Question, did you sleep? Did you sleep? Próximo verbo, study. Qual o passado? Ed, quantas sílabas tem no passado aqui para eu falar certinho? Bom, então vamos lá. O verbo study, ele tem 2 sílabas. Study. E no passado tem 3 sílabas, Ed? Não, mantém as 2 sílabas. Studied. Tá? Negativa, I didn't study. Pergunta, did you study? Ok? Se tem alguém para você fazer junto, pratica aí e tudo mais, escolha um dos verbos para essa pessoa, né? Essa pessoa faz com você e tudo mais, tá bom? Para praticar. Ok? Ah, sim, tem mais uma coisa. Ed, eu fiz a pergunta, tá esquecendo já. Fiz a pergunta e como é que eu respondo? Legal. Percebam que eu estou fazendo a pergunta usando o que auxiliar? Ah, você está usando o did. Então, na minha resposta, se a minha resposta for afirmativa, porque na realidade todas essas perguntas aqui nós chamamos de yes or no questions. Ed, por que yes or no question? Porque é uma pergunta um pouco mais fechada que me deixa 2 opções, um sim ou não, né? Então, did you go to the supermarket? Did you work yesterday? Did you study for your test? Did you sleep well? Did you sleep well? Você dormiu bem? Did you sleep well last night? Você dormiu bem ontem à noite? Se sim, yes I did. Quer dizer, sim, eu dormi bem. Yes I did. Ou se você falar, no I didn't. Então, não, eu não dormi. Ok? Então é dessa forma, mas veremos muito mais coisas ao longo das nossas aulas. Lembrando que aqui vai funcionar que nem as aulas do Present Simple. Cada aula vai ter verbo novo e vocabulário novo. E aqui no caso eu vou inserir aqueles times expressions que eu falei para vocês, tá? E depois as 5 aulas na 6ª aula, ou seja, vocês terão aqui o quê? Um conversation, um dialogue, para vocês praticarem o listening de vocês, leitura e tudo mais, com base nessas 5 aulas. Então, o conteúdo que está aqui vem para essa aula de conversation, boa parte dele, porque senão vai ficar um conversation muito longo, tá? E vai ser legal porque vocês vão conseguir entender melhor, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Thank you so much for coming. Thank you so much for watching. I'm Eddie, and this is your Prime English BR. Bye!